Salve, salve, sejam muitíssimo bem-vindos a mais um vídeo do Livre Estrada. E hoje você vai descobrir a história do porquê eu nunca mais fiz delivery na minha vida. Eu tô aqui com minha bicicleta, sim, eu ainda uso bicicleta, mas eu decidi nunca mais precisar de uma bicicleta pra ganhar dinheiro. Mas antes de explicar pra vocês o porquê que eu parei de fazer delivery, eu vou contar um pouco da história também do porquê eu comecei a fazer delivery em 2019, assim que eu cheguei aqui em Londres. How are you, bro? You okay? Good, yeah, very good. How are you, my friend? Good. How is the deliveries, bro? It's okay, it's okay. Still can make money of them? I'm accepting after river. After river? Yes. Why? Because there's not enough orders here. No, after river they pay you double. This one I made it £8. Look, I will show you. £8. And you go down the tunnel? Yes, £8.06. Just for one order? Yes. Because Good. it's like that. See you, my friend. See you, take care. Quando eu cheguei aqui, eu praticamente não falava nada de inglês. Então eu decidi me embarcar nessa aventura aqui só pra ver mesmo, na cara e na coragem. E quando eu cheguei aqui, mano, eu não falava quase nada de inglês. Eu, tipo assim, comunicava o básico do básico do básico. E além disso, começou a pandemia assim que eu cheguei aqui. Então pra arrumar um trabalho foi, tipo assim, praticamente impossível. Nenhum lugar tava contratando. Então a minha saída foi recorrer à bicicleta e ao delivery. Quando você começa a fazer delivery aqui, você percebe que você entrou numa comunidade gigantesca. Porque a maioria dos deliveries, a maioria das pessoas que entregam são brasileiros, mano. Então você acaba se sentindo abraçado pela comunidade e incluído, mano. Porque todo lugar que você vai, todo McDonald's, todo Burger King, todos os lugares você sempre vai achar um brasileiro, um driver brasileiro e vai acabar fazendo amizade. E muita gente pergunta isso, mano. Tem que saber inglês pra poder fazer delivery? A minha resposta é não. Eu acho que você não precisa saber, apesar que vai facilitar muito sua vida, mas não necessariamente você precisa saber. Se você sabe falar um mínimo, tipo, falar o número do seu pedido, saber olhar pelo menos o endereço, saber palavras básicas, yes, thank you, etc., assim você já vai conseguir se virar um pouco. Pode ser que você se caia numa situação que você vai precisar de ligar para um cliente ou que um cliente vai te ligar, e aí você vai estar lascado. E no delivery, mano, sim, você tem a opção de fazer um pouco de grana a mais, talvez, dependendo do seu esforço, do que talvez trabalhando num restaurante. Por exemplo, num restaurante, mesmo se eu quisesse, eu pedir, mano, eu quero fazer 50 horas na semana. Talvez eles não vão ter 50 horas disponíveis pra me dar. Eles têm mais, assim, por exemplo, 60 horas. E é uma parada que no delivery você consegue. Se você quiser trabalhar 100 horas, se você quiser não dormir no delivery, você pode só continuar trabalhando. Então, o delivery é uma parada que quem quer fazer dinheiro imediato, quem tá vindo aqui com esse propósito, agrega muito, tende a agregar muito, principalmente nas épocas de 2019, 2020, porque a pandemia mudou tudo, tá ligado? Antigamente as pessoas estavam pedindo muito mais comida em casa e tal, óbvio, né? Tava todo mundo de quarentena em casa, e essa era uma das poucas profissões que você podia exercer na rua. Você podia pegar sua bicicleta, ir nos restaurantes e tal, enquanto a maioria dos outros lugares estavam fechados. E esse fato de não precisar de falar inglês pode ser muito prejudicial pra você, mano. Ao mesmo tempo que pode te ajudar nisso que você não sabe, mas pode ser muito prejudicial a longo prazo. E é aí que entra a parte negativa, mano. A parte da solidão. O delivery você fica a maior parte do tempo sozinho. Apesar do que eu falei que você também encontra com outros brasileiros, outras pessoas fazendo entrega e faz amizades enquanto você está esperando novas ordens. Se tá um dia movimentado, você vai ficar na rua sozinho, basicamente, e muito tempo mesmo, ou ouvindo música, ou falando com alguém, trocando ideia no telefone, coisa que muitos fazem. Mas, no geral, é uma vida muito sozinha. Muito. Well, folks, it's time to kick it old school. So you can feel cool. Give it to me, baby. Baby. Yeah. E eu não sei vocês, mano, mas passar todos os dias da sua semana trabalhando sozinho, gastando energia do seu corpo, pedalando, tá ligado? Tendo que às vezes subir morro, porque você foi jogado por um lugar que você não queria. Mano, tudo isso sem saber falar o idioma. Então,
eu tava numa situação psicológica muito ruim, eu não tava curtindo isso e, tipo, ao mesmo tempo eu tinha medo de arriscar, medo de sair da minha zona de conforto e procurar um trabalho que eu não fosse precisar de ficar me desgastando assim. Com a pandemia dando uma enfraquecida e tal, mais trabalhos foram aparecendo e mesmo assim eu continuei fazendo delivery. E nisso eu só fui deixando o tempo passar e virou uma bola de neve tão grande que eu simplesmente não conseguia largar o delivery. Com o passar do tempo, mano, eu tanto me sentindo refém do sistema, igual eu tava me sentindo, eu decidi tomar uma decisão. E a minha decisão foi, eu não tô nem aí, eu vou arrumar um trabalho, seja ele do que for, em qualquer área, eu vou arrumar um trabalho que eu precise de comunicar com pessoas, que eu vou, pelo menos, sei lá, trocar uma ideia e tal. Então, eu procurei, tipo assim, joguei meu currículo em vários aplicativos, várias coisas. Eu tenho direito de trabalhar aqui por ser um cidadão italiano e ter vindo antes do Reino Unido sair da União Europeia. Então, pra mim foi, tipo, relativamente fácil de arrumar um trabalho. E aí eu saí aplicando, até que um restaurante chamado Bianco 43 me chamou para ser lavador de pratos. Um pouco de experiência de lavador de pratos todo mundo já tem, ou pelo menos deveria ter. Então eu embarquei nessa missão e basicamente eu arrumei um trabalho que mudou a minha vida. O trabalho em si era horrível, mano. Ter que ficar botando a mão dentro da pia, limpando o cozinho o dia inteiro, queimava a mão, cheguei a ficar sem digital no meu dedo, tá ligado? Tipo assim, foi um trabalho pesado, não vou mentir, foi um trabalho muito pesado, mas que me fez crescer muito como pessoa, tanto para me tirar dessa zona de conforto que eu sempre estive, de ter medo de arriscar, tanto para desenvolver o meu inglês, que tipo assim, eles eram italianos, era uma cozinha, um restaurante italiano e eu trabalhava dentro da cozinha com eles. Eles falavam todos italiano, mas em certas situações eles comunicavam comigo em inglês e tal, então nisso eu fui falando um pouco mais de inglês. Mas o principal de tudo, mano, eu aprendi a falar italiano do zero, eu não falava nenhuma palavra e em poucos meses nesse restaurante eu fui aprendendo a falar italiano, uma língua completamente nova. Então, eu fui buscar uma língua, acabei saindo com 2 a mais. E antes que vocês perguntem, eu ganhava menos trabalhando lavando pratos do que eu ganhava fazendo deliveries. Tem também o outro lado que, tipo, no delivery, principalmente eu, nunca tive uma disciplina muito forte, tipo assim, de controlar os seus próprios horários, essa liberdade que o delivery te dá de poder escolher se você vai trabalhar hoje ou não, se você vai escolher trabalhar amanhã ou não. Eu acabava escolhendo sempre não trabalhar, não tinha disciplina, então pra mim essa parte não funciona, então eu acabava ganhando mais lavando louça, mas papel por papel, hora por hora. No delivery, se eu ficasse focado, eu ganharia mais, porém eu estava completamente satisfeito, ficando lelé das ideias e não dava mais, e aí o restaurante me ajudou muito, muito nisso mesmo. E além de eu só aprender o italiano, desenvolver o meu inglês, eu acabei sendo promovido nesse trampo. Eu cheguei lá como lavador de pratos e aí eles viram que eu tinha boas habilidades de comunicação, que eu era um mano pela ordem, que saberia aprender, que talvez eu saberia aprender. Então eles decidiram arriscar de me colocar como barman, de me treinar como barman. Eu não tinha nenhuma experiência como barman e eles falaram, não, a gente vai treinar você do zero, você vai aprender os coquetéis e tal, você vai acabar aprendendo um pouco de garçom também e tal. E nisso meu inglês ainda não era perfeito, mas mano, eu falei, já tô aqui mesmo, bora. E foi aí que eu comecei a lidar mais com clientes, comecei a conversar mais com pessoas, pegar pedidos nas mesas e tal. No começo eu errava muito, era meio difícil, eu pedia ajuda pros outros garçons, as outras garçonetes. Mas com o tempo eu fui pegando da hora e fui entrando da hora o inglês, o italiano, aos poucos na minha cabeça. Mas tudo isso só aconteceu por uma decisão de mudar de vida, uma decisão de sair da zona de conforto, uma decisão de querer evoluir numa língua e uma parada que você não vai evoluir é a linguagem, se você estiver fazendo delivery, mano. Pode ter certeza, velho. Se você não correr atrás, se você viver só com brasileiros, se você deixar de correr atrás pra aprender, o inglês não vai vir na sua cabeça, mano. Existe modos de você morar aqui na Inglaterra, morar nos Estados Unidos, morar em lugares que falam inglês e nunca precisar de falar inglês, mano. Existem comunidades muito fortes nesses lugares que te possibilitam de você ir num barbeiro que fala português, num supermercado que fala português, num açougue que fala português, fazer sua unha num bagulho que fala português, enfim, etc, mano. Tem tudo brasileiro aqui e dá pra você viver nessa comunidade numa boa. Mas e aí? A que custo? Aí você vai ficar aqui 5, 10, 15 anos sem aprender o idioma. Você tá morando no lugar, tá ligado? Que você deixa de fazer amizade, você deixa de viver experiências diferentes, conhecer pessoas, por simplesmente não querer correr atrás. Aprender um idioma novo não é fácil, não estou falando isso, mas não é impossível, mano. Como um bebê consegue aprender uma língua do nada, você também consegue aprender uma língua do nada. É tudo questão de prática, questão de ouvir, questão de deixar isso entrar no seu cérebro, questão de viver isso no seu dia a dia. Claro, morando fora você tem muito mais acesso
começo com isso. Essa é a história da minha vida aqui em Londres, sobre o meu inglês, sobre o meu desenvolvimento da profissão. Eu decidi nunca mais fazer delivery pelo trauma que eu tive. Claro que se precisar eu vou voltar a fazer, inclusive eu fiz agora recentemente, porque eu tava precisando de grana. Não estou menosprezando a profissão, tá? Longe disso, é uma profissão muito digna, que eu já vivi muito, eu já tirei meu pão da mesa disso vários anos, tipo, literalmente mais de 1 ano e meio, só bicicleta, e a prova tá aí, vocês conseguem ver, mas pra mim não funciona. Eu quero saber a opinião de vocês, o que vocês fariam na minha situação, o que vocês fizeram se vocês já vieram aqui pra Londres, ou o que vocês fariam. E espero que vocês tenham curtido muito esse vídeo, deixa aqui seu comentário, lembra que tá saindo 2 vídeos por semana aqui no canal, e é isso, tamo junto, aqui é Galo!